Neste projeto e nesta atividade, contamos com presenças especiais, assim como você que está ali sentado, saiba que a sua presença é a nossa maior alegria. Bem, um certo dia o meu amigo afirmou o seguinte, que a poesia é a forma de levar ou trazer à tona as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas alegrias e as nossas glórias. E ele acrescentou de que ser poeta não é uma profissão, mas uma condição. Por esta razão, poeta, venha justificar esta afirmação. O teu animal de casa vê algo que tu não vês, porque ladra. Não lhe compreendes, porque falas. O teu animal de casa vê algo que tu não vês. Vê homens e mulheres, bonitos e charmosos, homens esses que têm impactos e carregam marcas no corpo, fios e manete, miçanga dos pés, e são direitos. E quando alguém te diz, tu encaras, os animais são divinos, porque ouvem que não ouvimos, sentem que não sentimos. Os animais são divinos. O que vimos como um veículo, eles veem como um serpente, enxergam como um uso, mas é do lado concorrente. Eles sabem que seus donos deram sangue em troca do dinheiro. Eles sabem dos mistérios que se passam no cemitério. Os animais são divinos, porque ouvem que não ouvimos, sentem que não sentimos. Os animais são divinos, porque ouvem que não ouvimos, sentem que não sentimos. Os animais são divinos. E de todas as gerações que já houve, nunca houve, olha essa geração que muito prega, diz e oferta, e conta sobre quem prega o pecado e a volta de Jesus. As pessoas que estão presentes hoje vieram cá por causa de um tema que impactou em nós. A geração que trocou o espelho pelo quê? Diretamente da cidade das Acácias e Rubras para a cidade portuária do Lubito, hoje temos o prazer de estar com aquele que é palestrante e escritor da obra Asas para a Vida 1 e 2, Assassino de Sonhos e Propósitos, Reconstrua-te, e a mais recente obra lançada no dia 13 de abril, Narciso Deve Morrer. É com muita honra e satisfação que antes que ele chegue, vamos dar as salvas de palmas ao querido amigo, companheiro, ilustre, amado Geraldo Ombo. Uau! Olá, boa tarde. Vocês estão bem? Estão aqui. Pronto, já me foi apresentado. Sou Amaro Ombo. Um moço muito estranho. Escreve umas coisas estranhas. Algumas pessoas que não me conhecem acham que eu tenho 50, 60 anos. Depois de me verem, ficam decepcionados, porque é um moço que acabou de sair agora dos 30. Na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente pelo facto de que nós temos uma geração que não ama conhecimento. Nós vivemos uma geração que ama o reconhecimento. Nós não amamos o conhecimento. Nós amamos o reconhecimento do conhecimento da área. Obrigado. E ter uma juventude aqui a invadir esse espaço, ser glorioso, ser maravilhoso. É muito bom saber que algumas pessoas largaram os seus afazeres para estar aqui. Eu fico muito feliz de termos esse momento de partilha. Na verdade, não será uma palestra. Nós vamos conversar. O tópico ou tema, a geração que morreu antes de morrer. Na verdade, não é isso, mas vamos falar disso. Ou seja, a geração que trocou o espelho pelo visor. No livro Narciso Deve Morrer, eu acho que algumas pessoas já ouviram falar sobre Narciso. Segundo a mitologia grega, era um jovem que apaixonou-se pela sua própria imagem.
Ele amava a si mesmo, que um dia olhou para a água, apaixonou-se pela sua própria imagem, ele rejeitou o amor de uma jovem e ele foi amaldiçoado a viver eternamente apaixonado por a sua própria imagem, a refletir na água. Certa vez Narciso olhou para a água e ficou tão apaixonado por ele mesmo que ele se afogou, afundou-se. Nós vivemos numa geração que, infelizmente, tem nascido por dentro, afogado na necessidade de ser reconhecido, aplaudido. Eu olho para a nossa geração e eu vejo Narciso a tomar conta de alguns corações. Pessoas que vivem de fato, mas infelizmente morreram de fato. Porque há uma diferença entre viver de fato e viver de fato. E a nossa geração morreu, infelizmente, de fato, mesmo a viver de fato. Vivemos numa geração de narcisistas, uma geração que infelizmente trocou o espelho pelo visor. Por quê? Porque ao olhar para o espelho, nós não vemos alguma coisa que gera aplausos, que gera reconhecimento, e nós vamos para um visor, onde nós somos aplaudidos e reconhecidos por uma vida editada. Infelizmente, nós não editamos fotos apenas, nós estamos a editar as nossas próprias vidas. E fruto disso, não há fruto nisso. Eu olho para uma geração que trocou o visor pelo espelho, sem saber que trocou a sua essência por alguma coisa que gera aplausos e reconhecimento. Por causa dessa questão do espelho, nós temos uma geração que marcou passos maior que a pedra. E hoje olhou para trás, viu que só tem passos marcados e não umas pernas para voltar para casa, que é a sua própria essência. E sem essência não há propósito. Uma geração que vive longe da essência é uma geração que vive longe do propósito. Nós temos uma geração que aprendeu a se definir pelo que é visto no visor. Nós pagamos caro para viver uma vida barata, porque nos apaixonamos pela versão que as pessoas têm de nós no visor. Isso é um assunto muito sério, por isso que algumas meninas têm 3, 4 namorados. Por quê? Porque o visor me transformou em uma personagem. E a personagem que eles são é cara. A vida dele é barata, ele é pobre, então precisa ter várias pessoas para lhe matarem, porque ela precisa sustentar a personagem que ela criou, digna de aplausos e reconhecimento. E assim morre toda uma geração. Espelho ou visor? A questão é, quem é você? Você é o que se vê no espelho ou o que é aplaudido e visto no visor? Quando eu era mais menino, eu amava a salva de palmas. Depois de crescer, eu só quero ser salvo das palmas. Por quê? Porque a salva de palmas matou mais propósito do que a guerra matou homens. A nossa geração vive para ser aplaudida, por isso não tem prazer em viver com propósito. Salva de palmas versus salvo das palmas. Tudo que a gente faz é para ser reconhecido. Tal como a menina que infelizmente mandou um áudio a dizer assim para um jovem: me empresta o teu iPhone por 24 horas. Vou te dar aquilo lá durante uma semana. Uma semana. Para tirar boas fotos e ser bem vista no visor. Olha como é que a nossa geração, infelizmente, se perdeu por causa do visor. Olha como toda uma geração se perdeu por causa do visor. O que nós somos não gera aplausos, não gera reconhecimento. Por isso que algumas pessoas não entenderam que o conhecimento é para agregar valor de outras vidas e não para ser aplaudido. Temos uma geração que, infelizmente, não quer trazer o argumento que melhora. Por quê? Porque está preso em ter um melhor argumento do que os outros. Narcisista, amante de aplauso, amante de reconhecimento, pobre de espírito, mentalidade de Adão, ensinou Eva que não podia comer, mas comeu, tem ensinamento para ensinar, mas morre naquilo que ensina, porque não
dura. A geração de mestres no ensino mete-nos na prática. A geração de gigantes no ensino a nós na prática. Quem é você? Com espelho ou com visão? Faz sentido ou não? Geração não faz sentido ou não? Mas dopamina, teu corpo está viciado. Já não vai para a cama sem ver pornografia. Já não vai para a cama sem ficar 3 horas no TikTok. Dopamina, uma geração programada toda para viver de prazer e não de propósito. E não com propósito. E assim perdemos toda uma geração programada a viver de prazer. Quando um namorado está a te irritar, você não resolve o problema, você substitui. Não restitui, substitui. Porque tem que gerar prazer rápido. Tem que gerar prazer rápido. Isso é a programação de toda uma geração que morreu antes de morrer. Por isso nós não respondemos ao propósito. Tal como o mestre que levou 2 discípulos para o cemitério, ele pediu para um rapaz buscar água. Enquanto o rapaz foi buscar água no carro, ele foi para uma tampa e disse para uma tampa: Coca-Cola ou Fanta? Pedro. Foi uma tampa que nós tivemos Pedro. E o outro rapaz ficou: mas tu está maluco? Está falando com uma capa? Coca-Cola ou Fanta? Enquanto outro rapaz vinha com um saco que tinha as gasosas e as bebidas, o mestre gritou: Coca-Cola ou Fanta, Pedro? E aquele Pedro respondeu: Coca-Cola. E ele falou para o outro rapaz: viu? Os mortos não respondem. Nossa geração não responde ao propósito de vida porque morreu antes de morrer. Temos uma geração morta, por isso é que não responde ao propósito. Responde ao prazer e à dopamina barata. Uma geração carente, que aprendeu a se definir pelo que vê no espelho. Aprendeu a editar a própria vida. Isso nos transformou em personagens. Personagens vivem um roteiro. Pessoas vivem um propósito. Nós temos uma geração que vive um roteiro social. Olhamos o mundo como um palco digital, não é? E nós queremos atuar. Nós não estamos a viver, estamos a atuar. E no final queremos reconhecimento e aplausos. Mas infelizmente nessa vida não é ensaio. Ninguém está a ensaiar para viver depois. Nós estamos a viver. E não aprendemos com os anos, aprendemos com os danos. Eu tenho dito assim para algumas pessoas: ninguém será lembrado pelo número de aplausos que recebeu. Nós seremos lembrados pelo número de vidas que conseguimos impactar e transformar. E essa geração que vive como personagem, porque o eu dele não gera aplauso, então preferiu criar um roteiro social, onde não procurou um papel para a sua vida, mas procurou uma vida para o papel digital que encontrou. Há uma diferença entre o papel para a sua vida e uma vida colocada no papel que você criou. Algumas pessoas estão vivendo um papel. Eles odeiam o que vê no espelho. A pessoa do espelho tem defeito, tem falha, tem erros, dos quais ele não quer ver. Prefere ser visto num visor, de um jeito que gera aplauso, reconhecimento, ainda que isso vai te arrastar para uma morte fria e lenta e uma vida sem propósito e sem expressão. Temos uma geração perdida no visor, com vida editada. Tal como Simba, depois de perder o seu pai, aí teve o encontro com seus amigos de Timão e Pumba. Simba, que era leão, deixou de ser leão para viver o Hakuna Matata. O Hakuna Matata, os seus problemas são para esquecer, é isso, né?
seus problemas. Você deve esquecer. Sim, uma geração de uma cuna matata digital, divisor, que esqueceu que tem defeito, tem falhas para ultrapassar, para viver uma cuna matata sem problemas, sem defeito, sem falha, porém sem uma coisa, sem essência, sem a verdade sobre si, sem identidade, vivendo como opiniões de Timão e Pumba, largando o espelho pelo visor. Narciso deve morrer. O mestre havia dito que não devemos confundir os nossos postos nas redes sociais com ser exibir, principalmente quando se trata de marketing pessoal. Como é que podemos separar isso? Bom, existe o marketing pessoal e existe a carência que nos leva a apostar em uma vida que não apostamos. Há uma diferença. Existe uma diferença entre uma plateia que te aplaude, uma plateia com vida e uma vida com plateia. O artista tem uma plateia com vida, mas não precisa de uma vida com plateia. Infelizmente nós pensamos que o universo é um palco digital e as pessoas são plateias que aplaudem a nossa vida, a nossa trajetória. No marketing pessoal, eu faço um marketing para vender alguma coisa, para agregar valor ao meu produto ou serviço. Certo? Eu preciso aparecer para vender. E na carência do narcisista, ele precisa aparecer por causa de carência, aprovação e aceitação, ainda que não tenha nada para vender. Ele precisa apostar em alguma vida que não está a apostar. É diferente. No marketing pessoal, eu preciso ser bem visto para vender. O narcisismo é diferente. Tem carência, tem necessidade de aprovação, tem necessidade de aceitação. Eu espero ter respondido a pergunta. Muito obrigado. É algo que eu pensei enquanto o mestre falava, parecido com a pergunta que ele fez. É o seguinte: o problema não é postar, ou seja, não irmos para as redes sociais e postarmos as nossas imagens, é esperarmos ser alimentados por likes. Ou seja, nós começamos a destruir o nosso eu quando pensamos que os likes definem quem nós somos. Quando nós chegamos nas redes sociais, postamos e esperamos que a mensagem flua, que toque pessoas, que transforme pessoas, sem saber dos likes, aí nós estamos diante de um progresso emocional, de um desenvolvimento emocional. Quando esperamos que as nossas informações tenham mais likes do que cativar pessoas, do que é motivar e incentivar o bem, aí estamos diante do nosso mundo. Essa é a opinião. Cristão. Como é que nós jovens atualmente devemos ter o hábito de excelência? Como é que um jovem deve cultivar o hábito de excelência? E a segunda pergunta é a seguinte: como é que nós devemos separar o mundo real do mundo virtual, que é o mundo da internet? Como nós devemos sair do mundo, ou seja, desligar um pouquinho, não é? Do mundo digital para viver no mundo real, certo? É isso? É isso, né? Ok, tá bom. Bom, nós somos um conjunto de hábitos, não é? Aristóteles diz que a excelência não é o ato, mas sim o hábito. E hábito é uma sequência de atos. E nós somos um conjunto de hábitos. Os nossos hábitos nos tornam, os nossos hábitos nos fazem. O que nós precisamos, o que eu acho que a nossa geração precisa, é fazer uma desintoxicação virtual. Nós precisamos fazer uma desintoxicação virtual. Nós precisamos fazer um jejum de dopamina. Para começar, se eliminar a pornografia, vai ter metade pornografia depois de 15 dias eliminados. Você vai ter mais prazer com a leitura,
mas prazer para assistir podcasts bons. Porque a dopamina, nós nos livramos da dopamina. Nós substituímos a dopamina má com as boas. Nós saímos dos hábitos maus com os bons. Por exemplo, eu tenho o hábito de ficar 3 horas nas redes sociais. Vou diminuir, vou ficar 1h30. Se você tentar diminuir bruscamente, não fica mais nas redes sociais, está a se mentir. Depois de 20 dias você vai voltar. Mas se você começar a diminuir, mudar os hábitos, fico 3 horas, agora fico 1h30 e uso aquela 1h30 para ler, para assistir um bom podcast. Tem bons podcasts, tem bons livros. E você, principalmente largar a pornografia, você vai ter prazer e boa dopamina para mudar os seus hábitos, de hábitos ruins para bons hábitos. E quando começar a mudar os hábitos, vai ver que vai passar menos tempo no digital e mais tempo no mundo real. Por quê? Porque se buscar coisas boas, bons hábitos, isso vai agregar valor na tua vida para você praticar no mundo real. Certo? A dopamina não sai. Nós substituímos a dopamina. Certo? Noite madrugada tenho vontade de acordar. Falando no peito que crescia feito volta a puxar. Sintomas visíveis de alegria que não cabe aqui. Eu digo que o homem gosta vai curar se possa dançar. E quase explodindo da mente a sua cura de encontrar. Um tipo de carne, alegria, saudade, louvado o coração. Não se pega na presença do Senhor, do jeitão do peito a salvação. E ainda cedeu a caça, só consegue amar. Pois sente o calor da chama viva, queima o coração que nasce agora, quer compartilhar. Nós, seres humanos, somos seres programados para amar, olhar, sofrer e ser feliz. E não se busca a felicidade sem antes sofrer. É a lei da natureza. E a felicidade está intrinsecamente ligada ao prazer. Então, muita gente busca a sua felicidade estando prazerado em fazer alguma coisa que ele gosta. Por exemplo, o senhor presidente está aqui e disse que pode continuar até amanhã, quer dizer que está feliz e se sente prazer em fazer isso. Não é errado. Outros buscam prazer na música, buscam dopamina na música, outros nos filmes, outros nas redes sociais. Então, por que as pessoas são condenadas em buscar o prazer? Por que não devemos aceitar viver na diferença? Olhar para consequências, tudo bem que isso tudo existe, vantagem e desvantagem para os outros, mas será que buscando prazer estaremos a cair no precipício? Se estivermos a cair, qual é a forma de poder levantar desse precipício? Bom, por que simplesmente não aceitamos a diferença e deixamos as pessoas a viverem no prazer? Certo? É isso, não é? Eu acho que foi isso, não é? Ok. Vamos lá. Existem prazeres ou felicidades que na verdade não são felicidades. É uma perspectiva imposta do que é ser feliz. E infelizmente a nossa mente nos mente que somos felizes diante de uma perspectiva que nos é imposta do que é felicidade. Por exemplo, infelizmente a nossa felicidade depende de plateia. Nós não queremos, por exemplo, se eu viver um momento feliz, eu preciso postar. As pessoas precisam ver a minha felicidade. Ou seja, uma felicidade que precisa de plateia. Estamos a falar de uma perspectiva imposta. Na verdade, a questão de dopamina, de prazer, existem muitas coisas boas que geram prazer. O prazer e a dopamina que nós falamos aqui, estamos a falar de dopamina barata e prazeres que destroem a curto prazo e a longo prazo.
E infelizmente as pessoas não sabem quão perigoso é a perspectiva imposta do que é felicidade. Uma coisa é perspectiva, outra coisa é expectativa. As duas matam. Eu acho que a expectativa mata mais que a perspectiva. No Asas 1 nós falamos da perspectiva, no Asas 3 vamos falar da expectativa. Ou seja, nós vivemos uma expectativa imposta. As pessoas, ou seja, você está preso na expectativa de que vai conseguir aquilo. As pessoas esperam que você seja mais feliz. As pessoas esperam que você consiga aquilo. As pessoas esperam que você busque a felicidade naquilo. E blá, 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 blá. E a expectativa imposta está a matar a nossa geração. A imagem que lá alguém diz, né, uma imagem que alguém, um está à frente, o outro está de lado. E alguém diz, mano, o objetivo está aqui. O outro respondeu, não o meu. Você não pode me impor os teus objetivos, a tua perspectiva do que é felicidade, do que é ganhar, do que é dopamina. E não é o que eu vim fazer aqui. Eu vim dizer para os manos, existem dopaminas que matam. Existem prazeres momentâneos que matam, que destroem. E enquanto eu viver, eu vou sangrar as mãos, enquanto ajudo as pessoas a descerem com a melhor versão deles do poço, aonde o propósito é maior que o prazer que mata lá em frente. Certo? O senhor leitor abriu um problema, porque o próprio problema tema, e que esse problema nós vivemos infelizmente com ele. E nós todos vivenciamos nessa troca do espelho pelo visor. E eu gostaria que, em forma de percentagens aceitáveis, que o nosso apresentador, o nosso escritor, pudesse nos ensinar aqui quais são os passos necessários para que possamos sair dessa situação, dessa troca. Que todos nós aqui, mesmo o apresentador, para chegar onde está, temos que fazer a troca do espelho pelo visor. E todos nós estamos nessa situação. A outra pergunta: existem empresas que até para você entrar na mesma é necessário ter link, ter perfil no Facebook, ter um status aceitável. E muitos dos namorados vivem por esses links, vivem por aceitações, porque hoje uma foto bem trabalhada informa melhor que várias coisas. Só que em contrapartida, o escritor nos apresentou aqui essas são as consequências de viver pelo mundo digital. Em outras palavras, como podemos associar para aquelas pessoas que ganham dinheiro na internet? Muitos deles exibem seus corpos, preferem perder os seus valores, mas para terem dinheiro nas suas contas e com esse dinheiro possam também te ajudar. Como é que podemos associar esta vida com a relação do próprio valor moral? É a questão simples e muito obrigado. Vamos juntos, isso seria mais difícil. Já falamos um pouquinho sobre a diferença do marketing digital ao pessoal, não é? E a promoção, que é a promoção da própria imagem, para agregar valor ao teu perfil ou a um negócio, por exemplo. E falamos também que é diferente dessa carência narcisista de ter aplauso, de aceitação e reconhecimento. Por exemplo, eu preciso ter a melhor foto, preciso ter o melhor perfil, preciso aparecer melhor para vender o que eu tenho para vender. Se tenho alguma coisa para vender. Certo? É diferente do narcisismo que nos leva a viver como se as pessoas fossem uma plateia e o universo fosse um palco digital e nós deixamos de viver para atuar.
Então, não existe nenhum erro em agregar valor na tua imagem, se o final for vender alguma coisa, para falar de imagem, agregar valor na imagem e não perder os valores para ganhar valores. São coisas diferentes. Existem pessoas que estão a perder os valores para ganhar valores. Isso lá na frente, de certa forma, vai te destruir. Mas estamos a falar de pessoas que agregam valor no seu perfil, na sua imagem, para vender alguma coisa. Sejam os melhores. Eu estou a lutar para ser um dos melhores. Na medida que vão melhorando outras vidas. Isso é muito normal. Se a mana por vender de cabelo, faça a melhor foto de cabelo. Venda teu produto, tira boas fotos. Isso é muito normal. A questão é se você faz isso, se tem sede de aprovação, e isso, de certa forma, massageia o teu ego. Se for para receber aplausos, aprovação, isso te faz parte de não receber alguma coisa. Aí estás a viver como se tivesse uma plateia. É isso que mata, é isso que te afasta do propósito. E não, de certa forma, agregar valor à tua imagem para vender alguma coisa. Na sua explanação, Jane Kanda afirma que a sua fonte de inspiração é o mundo em si. É a minha fonte de inspiração. Ok. Jacanda, olhando para a atual geração, principalmente nós as juventudes, temos muita dificuldade em adquirir o livro e ler. Há muita preguiça. E nós entramos em conexão no outro mundo, que é o mundo de leitura. Qual o conselho dessas para essa geração? O nosso preleitor já disse sobre isso. E escreverem atentos estavam atentos. O nosso preleitor trouxe aqui ou seja, muitas informações sobre como usar as redes sociais e como a leitura influencia em muitas coisas. Principalmente para nos adaptarmos e nos autoconhecermos como pessoas, como escritores, como leitores e não só. Estou muito feliz por estar aqui, muito feliz mesmo estar aqui a partilhar conhecimento com essa juventude maravilhosa. Eu tenho dito assim para algumas pessoas, a riqueza não é o que nós acumulamos na vida, a riqueza é o que acumulamos em vidas, tornando-nos um pouco melhor do que as encontramos. Isso é a riqueza que eu quero partilhar com o mundo, com essa geração, e foi muito bom deixar essa riqueza no coração de cada uma dessas pessoas aqui. E por acaso, em questões de número, entrega, dedicação, a organização está de parabéns e as minhas expectativas foram superadas e estou muito feliz por estar aqui. Eu acredito que eu vou voltar, mesmo que não me convidarem, vou fazer uma confusão para estar aqui novamente, porque foi maravilhoso estar aqui e partilhar conhecimento com essa geração. Porque eu tenho dito assim para algumas pessoas, as pessoas não amam conhecimento, infelizmente, não é? As pessoas amam distração e diversões. E ter uma juventude em peso aqui, aproximadamente 200 pessoas estarem aqui para ouvir, para aprender, isso é maravilhoso, isso é incrível, isso me move a fazer o que eu faço. E graças a Deus, correu tudo bem, Deus seja louvado por tudo que aconteceu aqui. E outra coisa, não é? Eu quero deixar um convite, se eu posso dizer, não é? Leiam as obras Assassinos Sonhos a Propósito, Asas para a Vida 1, Asas para a Vida 2. São livros que estão a impactar, tocar uma geração e estamos gratos pelos milhares e milhares de testemunhos que temos recebido de transformação e de impacto. Então esse é o meu conselho, esse é o meu apelo. Boa noite, tendo em conta o clima. Jacob da Costa é meu nome, porta-voz do mesmo projeto. E nessa atividade de hoje fui o apresentador do mesmo. Realmente a atividade superou as nossas expectativas. Como representante membro do grupo Jovens de Valor, estamos muito agradecidos, conseguimos alcançar os nossos objetivos e ainda assim conseguimos atingir algo que não perspectivamos. Então, muito obrigado a todos que participaram nesta atividade. A nossa promessa é voltarmos a nos ver na próxima atividade. Obrigado. Olá, realmente superou bastante. Digo isso pelo palestrante. Ele é alguém que falou, tocou mesmo no ponto, falou muita coisa
que tem a ver com os jovens. Realmente nós trocamos o visor, o espelho, não espelho pelo visor, e assim está correto. E vivemos mesmo de aparência das redes sociais, então acho que quem esteve aqui aproveitou bastante e vai fazer uma retrospectiva da sua vida. Na verdade foi uma tarde de domingo muito bem proveitoso, superou a nossa expectativa. Tivemos aqui aproximadamente mais de 100 jovens numa tarde de domingo que não é fácil, e tivemos um grande escritor, podemos dizer que é um dos grandes escritor da nossa geração, Amário Ombo, que conseguiu despertar muitos jovens aqui presentes. Falamos sobre propósitos e, se calhar, muitas coisas que, de certa forma, ao sairmos daqui, possamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, principalmente nós jovens que consumimos muito as redes sociais. E é isso, estamos com a TV Chiaia, vocês sabem, a nossa TV que está sempre conosco, e foi sempre um prazer, estamos com ele aqui a registrar todos os momentos que foi visto nesta grande atividade realizada por jovens que têm um grande projeto, Jovens de Valor.